Olá, caríssimos! Bem-vindos ao nosso episódio dos lançamentos do Spring Spotlight da HubSpot. Nele vamos cobrir os lançamentos que acabaram de sair da HubSpot e entender como anda o momento desta primeira onda de lançamentos da HubSpot, que é feita 2 vezes ao ano, uma agora na primavera e depois a outra perto do evento, lá para setembro, outubro mais ou menos. Como sempre, nós aqui da Tropical estamos cobrindo e mostrando para vocês em primeira mão. Eu sou Bruno Amico, diretor de operações técnicas aqui da Tropical Hub. Nós somos implementadores HubSpot há mais de 10 anos e trabalhamos com todos os hubs, todo tipo de customização e integração da ferramenta. Então, vamos entender um pouquinho do contexto, qual foi a mensagem que a HubSpot quis nos passar aqui. Foi uma mensagem importante porque, ao contrário dos outros anos, a Hub não fez muitos lançamentos e muitas novidades, e sim aprimoramentos do que já existe, principalmente, e como não podia deixar de faltar, os lançamentos relacionados à inteligência artificial. Então, a grande mensagem que eles passaram aqui para nós foi foco em valor e contexto, né? Por que isso? Né? Porque o mercado está cheio de ferramentas de AI, vocês podem ver, a gente vê isso todos os dias, a gente fica desesperado tentando encontrar a ferramenta que melhor, né? Se adeque à nossa empresa, recursos que a gente não pediu, não sabe como que isso é precificado. Então a Hub decidiu ter uma onda de inovação em 3 ferramentas principais que já existem na plataforma, então elas foram melhoradas e nós vamos passar cada uma delas aqui para vocês. A primeira dessas ferramentas é voltada ao marketing, o famoso AEO, ou nosso amiguinho aqui, Answer Engine Optimization. É isso mesmo, a otimização dos motores de pesquisa voltados para AI. A evolução do SEO agora está na HubSpot com uma seção dedicada. Então, para vocês que estão ativando os recursos beta, estão vendo gradualmente esses recursos entrarem na ferramenta e eles terão uma área dedicada. E o que ele faz, na verdade, né? Ele vai monitorar em tempo real como a sua marca está sendo vista e visualizada, né, dentro dos motores de AI. Então, estou dizendo aqui ChatGPT, Anthropic, o Google Copilot, o Gemini. Então, vários motores cada vez mais estão sendo adicionados e é um monitoramento quase em tempo real das citações que a sua marca está tendo, que levam, né, os leads agora nesta nova fonte de AI ao HubSpot. E mais do que isso, ela vai sugerir melhorias e sugerir até o conteúdo que você tem que trabalhar para você ser mais visto e ter mais os que a gente chama, né, de sinais de AI. Então, rapidamente aqui, hoje, né, mais ou menos já estamos batendo 60% das buscas já são feitas por AI, então, ou seja, uma grande mudança, né, não é mais a gente fala, não estamos mais agradando os algoritmos do Google e sim a inteligência artificial, que tem uma busca muito mais humana, então, ou seja, uma resposta tem que mudar totalmente a forma, né, do conteúdo, tem que ser mais direto. Então, nós estamos batendo esta marca, né? E os compradores, eles hoje aqui perguntam para o ChatGPT, Gemini e Perplexity, né, principalmente, se a marca não é citada, as chances de ser encontradas realmente ficam bem pequenas, né? Então, aqui podemos ver algumas das telas novas do AEO. A primeira delas é um monitoramento em tempo real da sua marca, então a nota que ele tem, né, frente aos motores de AI, aqui eu tenho só 2 exemplos, né, ChatGPT, Gemini, mas temos o Perplexity, temos Copilot, muitos são adicionados, né, e tenho análise de sentimento, visibilidade da marca, aí uma tela toda nova, onde eu monitoro a visibilidade da minha marca, ele me dá ideias aqui, quais prompts eu fui encontrado, citações e recomendações de conteúdo. O que é legal? Isso aqui tudo em tempo real, tá? Então, dia a dia, se eu voltar aqui, automaticamente ele atualiza, tá? Mesma coisa para os competidores. Eu coloco os meus concorrentes aqui, ele vai monitorar o tipo de canal, né, que eu sou citado e o share da marca versus aos concorrentes. Então, isso aqui bem legal. Aqui, ó, as citações baseado em competidor, ele vai mostrando para mim. E ele chega aqui, ó, me dá um share da marca em tempo real no mercado, análise da citação e depois as sugestões, tá? E recomendações de prompt, tá vendo aqui, ó? Então, os prompts que fizeram, né, a minha marca ser citada, onde eu posso entender tudo aqui e depois recomendações
de conteúdo, ou seja, ele fala, olha, cria um blog post sobre esse assunto ou uma página de site sobre esse produto. O que é legal, como eu falei de novo, sem querer me repetir, mas automaticamente, uma vez que o site é escaneado e você coloca os concorrentes, está literalmente pronta a ferramenta e começa a rodar imediatamente, tá? Então, isso aqui, o AO, vai revolucionar o marketing, ele vai virar um tema central, como antes era o SEO, onde todas as estratégias de marketing vão ser lançadas a partir daí. Então, excelente notícia aqui para a meninada do marketing. A segunda ferramenta que foi atualizada foi o agente de prospecção do Sales Hub. Ele agora ganha muito mais contexto e pode ajudar muito mais os vendedores de forma proativa. Então, aqui na tela, o primeiro recurso, temos aqui o monitoramento de sinais em tempo real, que monitoram eventos como contratações executivas, intenção de visita, M&A, expansão geográfica, e ele vai aqui enriquecendo. E se você tem conectores, por exemplo, como o Apollo, ele também agora encontra os contatos e adiciona automaticamente no CRM. Segundo recurso, é um Outreach personalizado, que leva em consideração os sinais e mais todas as interações que ocorrem no CRM, como reuniões, trocas de e-mails, tarefas, observações, e como resultado ele produz aqui e-mails altamente customizados que podem ser usados aqui das mais diversas maneiras, aqui dando bastante contexto. Outro recurso do agente de prospecção é a progressão Smart do negócio. Então aqui na minha tela, vocês podem ver que sempre que uma reunião termina, ele propõe um rascunho do e-mail de follow-up, itens de ação e updates de propriedades do CRM automaticamente, logo após uma reunião de vendas, uma negociação. Então ele já pega tudo isso, compila essa informação e sugere para o vendedor o que ele precisa fazer antes e depois de cada interação. Essas interações são armazenadas na timeline dos contatos dentro dos negócios do HubSpot. Então qualquer interação, um e-mail, uma chamada, uma nota, uma tarefa, é lida, inclusive sem limite aí de tempo, e pode manter o contexto por muitos meses. E sempre que o agente é acionado, ele lê tudo e recupera sempre, sem perder o contexto e a memória. Outro grande ponto de melhoria foi o agente de atendimento do Service Hub, que serve tanto para atendimento de tickets quanto também atendimento comercial. Então ele ganhou vários recursos interessantes, né? O primeiro deles é a possibilidade, agora que, como eu vou mostrar na tela, a gente escolher quais canais ele vai operar, né? Então, ou seja, WhatsApp, ligação, e-mail, tá? E chatbot, são 4 canais que ele opera aqui, qual caixa de entrada, qual helpdesk, e eu também posso escolher as horas, né? Ou seja, se eu quiser começar com algumas horas por dia para testar ou fora do horário comercial, e aqui um fatorzinho novo aqui, que eu dou uma porcentagem de cobertura. Então, se eu quiser começar devagar, por exemplo, fora do horário comercial, apenas 20% do tempo, ou seja, eu consigo ir devagar e vou adaptando sem precisar de muito workflow, muita loucura aqui para configurar ele, tá? Então, isso aqui é interessante para as equipes que estão começando, ainda querem pegar confiança, tá? O que a gente já está vendo, tá? Como ele pega todo o contexto de tickets e tickets passados, nós estamos vendo uma resolução de chamadas L1 de 65% e até algumas equipes 90% ele conseguir resolver sozinho, né, essas chamadas. E por isso que a grande mudança de todas foi a precificação. Agora ele custa só 50 créditos e por resolução resolvida. Então, ou seja, diminuiu pela metade aí e colocou esse contexto de resolução, tornando agora uma ferramenta pronta para as equipes utilizarem, tá? Então, a mesma coisa aqui, quando eu estou aqui no Workflow, nessa tela 2 aqui, eu agora posso acionar o agente por Workflow, ou seja, eu tenho no meu controle aqui que quando eu quero passar uma conversa para o agente, então fica na minha mão, literalmente muito mais granular esse controle aqui, tá? E agora também, quando eu alimento ele de conhecimento, ele aceita agora todo tipo de arquivo, inclusive planilhas, tá? .csv, .xls, ou seja, eu posso colocar a minha tabela de produtos, tabela de preços, ele pode ter explicações cada vez mais granulares dentro dos guidelines dele aqui, ó. Então nós treinamos ele, ó, vou mostrar para vocês aqui. Eu posso treinar nas guidelines. Eu tenho desde o tom da marca, tenho estilos de resposta, tenho scripts de resposta, toda a parte também de guardrail, né, o que ele deve ou não dizer.
e ele tem uma tela de rascunho onde eu posso treinar nos diversos canais em tempo real. Já vou treinando ele aqui, ó, e vou dando os inputs e vou simulando aqui, fazendo um teste de estresse antes dele estar pronto. Posso testar em rascunho antes dele ir ao ar. Então esse produto aqui já está em lançamento, já está muito ativo, as empresas estão começando a implementar uma forma muito rápida aqui, porque agora realmente ele veio para uma larga escala resolver o problema dos atendimentos dos clientes e poupando muito tempo das equipes de vendas e qualificação. Muito bem, queridos, agora respondendo sua cartinha, e que chega a milhares de cartinhas aqui, produção, deixa eu ver, vamos filtrar as cartinhas. Opa, peguei uma aqui, ó, vamos responder aqui. Qual que é a pergunta desse usuário? Não vou revelar nomes, né? Mas ele quis saber o seguinte: o AO substitui o SEO ou é uma coisa separada? Preciso abandonar minha estratégia atual de conteúdo? Muito bem, querido Telespec. O SEO não abandona, na verdade, ele ainda é o motor que faz o conteúdo ranquear. Então, ou seja, não estou trocando o SEO pelo AO. O conteúdo é o que ranqueia no Google, um SEO bem estruturado ranqueia. Só que o que acontece? Como hoje mais de 60% das buscas não terminam mais em cliques, o AO é a única forma da gente descobrir se a tua empresa está sendo citada no AI. Então ele traz uma camada nova que a gente descobre até onde o SEO, né, que precisava dos cliques, até onde ele pode chegar. Continuando nossas perguntas e cartinhas que chegam aqui, os passarinhos. Opa, Lelê, eu peguei aqui, ó, vamos ver o usuário. Maravilha. Vamos ver a pergunta aqui do nosso Telespec. Customer Agent funciona só no chat do site ou dá para usar no e-mail também? Como evito que ele responda a um cliente VIP de forma errada? Então você, usuário número, não sei, você vai ser, sua identidade será preservada. Muito bem, Customer Agent funciona nos seguintes canais até o presente momento. E-mail, olha só, WhatsApp, chat do canal, telefone, ele tem uma vozinha lá que você escolhe, e canais customizados onde eu posso trazer por integração, por exemplo, DMs de Insta e tudo mais. Então ele pode estar em todos esses canais ao mesmo tempo, tá? Usando a mesma inteligência. E como é que você evita as respostas? Tá? Duas maneiras. Eu tenho uma recomendação de resposta. Se eu quiser, eu coloco um agente humano para ainda verificar essa resposta e aprovar. E eu tenho na parte que eu configuro ele, o que a gente chama das limitações. Então eu coloco lá via prompt o que ele não deve dizer, termos que ele deve evitar, e ele respeita muito essas guias, tá? Que agora são cada vez mais aí granulares. Então dessa forma ele não sai do trilho e você sai ganhando. Muito bem, a série aqui respondendo perguntas dos nossos telespecs que chegam através de cartas, nesse canal tão famoso aqui, tão conhecido. Deixa eu ver, produção, quais são. Minha nossa, peguei uma aqui. Usuário desconhecido, olha aqui, ele pergunta: Prospecting Agent, agente de prospecção, ele cria os e-mails sozinho ou o vendedor ainda precisa escrever? Esses e-mails realmente parecem humanos? É uma grande preocupação, Telespec. Eu estou com você. Realmente, antes dessa atualização, o nível de humanidade dos e-mails era de 5%. Hoje já subiu para quase 90%, porque agora ele faz uma pesquisa muito mais profunda, não só das notícias da empresa, mas sim de todas as interações. Então ele consegue realmente dar um tom que a gente quase não consegue distinguir se for humano ou IA, tá? E a gente tem aquelas opções de semi-automático e automático, onde eu posso sim revisar cada e-mail antes de enviar. Então, como a gente pode ver, a grande mensagem aqui é que a IA pela IA, ela não serve muito para nada se a gente não colocar um contexto, organização e dados para que ela funcione como uma unidade aqui, né? No Hub, todas essas ferramentas são interconectadas, ou seja, o mesmo contexto que é usado no atendimento, no agente de prospecção, na sugestão de progressão de negócios, tudo é uma coisa só, capturando as interações e todo o histórico da ferramenta toda. Então, ou seja, é uma única camada, né, de IA que atravessa as áreas de marketing, vendas e atendimento. Então, aqui na Tropical, a gente pensa muito em como implementar isso para se tornar um escalável, né, como um produto nas empresas. Estamos começando muito forte aí na implementação desses produtos de IA e certamente vocês terão episódios aí, lógico, dando um foco em cada uma delas e pormenorizando nos próximos episódios. Ainda as telas, né, são ainda screens, porque elas vão começar a ser lançadas a partir de hoje e espero que vocês fiquem conosco para acompanhar essas novidades aqui, que fiquem empolgados assim como eu estou. Um abraço e é um prazer.